Ainda não está no ar. Bom dia, internautas. Bom dia, Sandra. Bom dia. Eu quero pedir a compreensão dos nossos internautas, das pessoas que estão nos acompanhando, mas estamos com problemas técnicos e o nosso intérprete de Libras entra daqui a pouquinho, tá bom? Este programa, esta live, faz parte das comemorações do 29º aniversário da Lei de Cotas. E este programa é promovido pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, que é um movimento de articulação entre várias organizações públicas e privadas que visa o fortalecimento da inclusão com dignidade das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta entrevista e tenho a honra e a alegria de entrevistar uma amiga, Sandra Ramalhoso. Bom dia, Sandra. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora em que os nossos internautas estiverem assistindo. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia. Beleza, Sandra, fazer uma autodescrição para as pessoas com deficiência visual, por favor? Bom dia a todos, a vocês que estão acompanhando essa live. Bom dia, obrigado, Tuca. Honrada por estar participando desta comemoração. Obrigada, Luan. Eu sou uma pessoa cadeirante, branquinha, o rostinho cheio, cabelo tá ficando natural branco, porque a gente também não pode estar pintando o cabelo, não pode ir na cabeleireira. Então, meu cabelo está ficando natural branco e com as pontas um pouco ainda loiras. É isso aí. Você está ficando na moda, porque hoje é moda, né? Mulheres com mais idade deixarem o cabelo natural. E, aliás, está muito bom. Está muito bom. Obrigada. Eu sou Tuca Munhoz, tenho 62 anos, tenho barba e bigode grisalho, o cabelo quase careca, passei a máquina, ficou bem baixinho, grisalho também, tenho olhos azuis, estou vestindo uma camisa social cinza e uso brincos de brilhantes. E o Luan? Bom dia, Luan. Bom dia, desculpa, eu atrasado. Meu nome é Luan, tenho 33 anos, estou usando uma camisa rosa, né? Cabelo preto, barba preta, pele morena e bonito. Muito bem, muito bem. Sandra, para começar o nosso bate-papo, eu gosto de, como eu digo, vou arrodeando o tema. O nosso tema é trabalho, o direito ao trabalho das pessoas com deficiência e a lei de cotas. Mas, quando eu entrevisto as pessoas, eu gosto, sobretudo, né, no caso, são pessoas com deficiência, então a deficiência é uma coisa muito marcante na vida das pessoas, obviamente, e cria todo o modo de ver o mundo, o modo de estar no mundo, o modo de ser visto, de ser vista no mundo, né? Um olhar que eu considero, em algumas situações, até privilegiado. Então, eu gosto de fazer algumas perguntas, assim, para conhecer um pouco mais a pessoa, para que o nosso público conheça um pouco mais as pessoas, e você é uma figura pública, né? Você não deixa de ser uma figura pública. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta que vai bem no âmbito, para começar assim, bem no âmbito familiar. Você é de origem portuguesa. E a primeira vez que você me contou, eu fiquei muito surpreso, porque para mim é uma coisa que não foi forte na minha família, mas sua família tem uma coisa de guardar as tradições portuguesas, né? Que vocês são de origem portuguesa. E participar de eventos comemorativos da cultura portuguesa e tal. Me fala um pouco sobre isso, por favor. Eu sempre quis te perguntar isso e aproveito esse momento para te perguntar. Olha só! Sim, a minha origem principal é portuguesa. Meu avô paterno e a minha mãe são portugueses e trouxeram toda a cultura, alimentação, comemoração, palavras.
O meu filho mais novo, ele dançou no grupo folclórico da Lusa, ali na Portuguesa, e coisas que a gente gostava de frequentar também. E é uma coisa assim, que a gente faz muito, né? A convivência, né? E a bandeira portuguesa também, a Nossa Senhora de Fátima, né? Que a gente também tem um apreço muito grande, né? E isso traz para a gente também, isso une a família, de uma certa maneira, nos une todos, né? Porque temos essa Isso, esse guardar dessas tradições, dessa cultura, Sandra, ela te fortalece de alguma maneira? Fortalece porque ela dá um sustentável, né? Você sabe que atrás tem uma cultura te sustentando, tem alguma coisa que te leva à frente, alguns ensinamentos, né? Algumas coisas assim, né? Que a minha mãe, por exemplo, ela usava muitos ditados, né? Frases feitas, né? E isso às vezes nos faz lembrar de algumas coisas e nos faz ir adiante, né? Então, meu pai também, um homem português, gosta de cantar, gosta de alegria, né? A alegria dessa parte da família, de estar junto na mesa, de gostar de festa, de gostar de estar bebendo um vinho todos juntos. Isso é uma coisa que traz a alegria e traz também, também, né, na minha família, por acaso, assim, uma igualdade, né? Porque eu me lembro que era criança, tinha uns 6, 7 anos, e todos à mesa tomando vinho, e eu queria tomar vinho, e as outras crianças também, e eles colocavam vinho com um pouco de soda com um pouco de vinho. E a gente já ficava todo contente, estava tomando, né, vinho com soda, assim, era uma coisa assim. Então, já desde pequeno, entrando naquela roda de alegria, na roda de festa, na roda de comemoração, na roda de estarmos sempre juntos, né? E até essa semana passada, muito estava lembrando de coisas que aconteceram. Alguém bateu o carro, outro foi socorreu, puxou o guincho, e a família que passou, não sei o quê. Então, essas coisas que nos uniram e nos mantêm unidos. Você falou da sua infância, Sandra. Você teve pólio, é isso, né? Isso. Com que idade você teve pólio? Eu tive pólio com 4 meses. Eu era recém-nascida. Eu era recém-nascida, minha mãe me levou para tomar vacina, mas eu já estava com febre. Uhum. Eu já estava com a pólio. Tá. Nós temos uma coisa em comum, nós conversamos há um tempo atrás, sobre o pulmão de aço, né? Tanto você como eu, nós passamos uma temporada, né, no pulmão de aço. Eu acho que eu fiquei uns 20 dias, mais ou menos. Eu também fiquei por volta disso. Você, quando se autodescreveu, você disse que é cadeirante, mas nem sempre você foi cadeirante. Você usou muletas, andou com aparelho ortopédico também, não? Então, eu quando saí do Hospital das Clínicas, eu não mexia nada do pescoço para baixo. Até os 15 anos, eu tive uma rotina diária de fisioterapia. E cirurgias anuais. Fazia cirurgia, todo ano eu fazia de 1 a 2 cirurgias por ano. Aí, aos 15 anos, eu estabilizei. Eu andava com 2 muletas axilares, aquelas muletas que é aqui embaixo do braço, e 2 órteses, uma em cada perna. E com isso eu fazia tudo. Eu subia escada, eu descia escada, aos 18 anos eu dirigi. Então eu tinha uma autonomia completa. Então eu larguei a fisioterapia, realmente eu larguei totalmente. Cansei. Aí eu falei, não volto mais para a fisioterapia. E aí eu passei a ter a minha vida, digamos, normal. Né? Eu tive toda a minha vida normal daí para frente. Esse período de cirurgias e tal chegou a prejudicar seus estudos? Teve 1 ano. Da 6ª para a 7ª, eu fiquei 1 ano em casa. Uhum. Mas no resto, não. No resto, no primário, as professoras às vezes mandavam a lição para casa, e meus colegas às vezes vinham, traziam a lição.
e eu acabava aprendendo normal. Então, eu tive todo... E eu entrei na escola com 6 anos sem andar. Eu não andava, e uma característica também, né, da família portuguesa ou não sei, mas eles eram contra a cadeira de roda. Então, eu com 6 anos, a minha mãe me levava no colo para a escola e ia me buscar no final do período. Eu ficava sentada na cadeira sem sair dali para nada. Então, eu não tinha convivência no pátio, eu não tinha convivência de brincadeira com a criança. Eu ficava ali o tempo todo até minha mãe chegar e me buscar. Então, esse foi o meu primeiro ano de aula. E fui porque eu quis, porque essa convivência de família, tudo. Meus primos vinham, minha casa era grande, tinha um quintal grande, e os meus primos vinham brincar comigo ali em casa. E, de repente, eles sumiram. Vizinhos sumiram, os amigos sumiram, todo mundo sumiu. Eu falei, mãe, mas o que aconteceu? Ah, eles foram para a escola. Foram para a escola? Eles foram para a escola. Mas eu quero ir para a escola. Não, mas você não pode ir para a escola. Não, mas eu quero ir para a escola. Não, mas... Aí, meu filho, falou que não para mim, dançou, né? Aí eu peguei, o pai, coitado, foi na escola e contou o caso. E ele falou, deixa ela ficar sentada aí, se ela aprender bem. Se ela não aprender, né? Deixa ela sentada aí. E, por azar deles, eu aprendi. Eu terminei em primeiro lugar, a primeira aluna da classe, logo no primeiro ano. É interessante como o que você fala, porque até me ocorreu uma conversa que eu tive com uma amiga esses dias, e ela estava colocando a questão de como é diferente a vida de uma pessoa que adquiriu uma deficiência já adulto e outra que tem a deficiência desde criança, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, com 20, 25 anos, tem uma lesão medular, já passou por todo um processo de socialização, de estudos, enfim, já foi normal, digamos, né? Enquanto que uma criança, uma pessoa que tem uma deficiência desde criança, ela já passa por uma série de dificuldades, né? E no seu caso fica bem claro que se você não tivesse tido essa postura bem firme e assertiva de querer estudar, você não teria estudado, não é isso? Né? Interessante. E agora é interessante que eu passei pelas duas fases. Porque até os 36 anos, eu andei com as muletas, eu tive um filho, tudo normal, né? Assim, com uma certa autonomia. Depois da gravidez do segundo filho, eu não consegui mais andar. O meu corpo praticamente faliu. Ele falou, não aguento mais, você é demais para mim, eu não estou afim. E o médico falou, olha, você tem que se preservar. E o meu segundo filho estava com uns 3 anos. E eu falei, não, eu preciso criar esse garoto, não posso deixar agora com 3 anos assim, né? Não posso. E aí eu optei pela cadeira de rodas. Então eu tive a segunda fase, que foi virar cadeirante. E aí ter toda essa dificuldade, a falta de autonomia, porque eu não conseguia tocar a cadeira, eu dependia de alguém que empurrasse. Então, eu estava muito acostumada a fazer tudo sozinha, eu entrava no carro, saía do carro... Começou com a cadeira manual, então. Comecei com a cadeira manual. E eu tive uma outra fase difícil, que foi passar para motorizada. Porque eu achava que motorizada só era gente muito grave que usava. Eu falei, não, eu não estou tão grave, não é possível. E eu falei, não é possível. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a usar. E eu falei, por que eu não optei por ela antes, né? Porque, na realidade, ela me deu a autonomia que eu tinha perdido. E eu comecei a fazer tudo que eu fazia sozinha antes, eu comecei a fazer novamente sozinha, né? Faço minhas compras, vou aos mercados, vou ao shopping, vou ao cinema e vou tudo sozinha, né? É interessante, Sandra, que todas as pessoas que eu tenho entrevistado, eu faço questão de falar um pouco sobre essa questão das tecnologias utilizadas pelas pessoas com deficiência, né? Sejam as pessoas cegas,
que eu entrevistei sejam as pessoas com deficiência física. E como isso é determinante nas nossas vidas, né? O acesso e a utilização das tecnologias. E é interessante porque ainda não adentramos na questão trabalho, mas é óbvio que para todos os âmbitos da vida de uma pessoa com deficiência, as tecnologias são fundamentais, né? Então, fala um pouco mais, como é que é isso? Você não acreditava na cadeira motorizada, mas quando passou a usar... Eu descobri independente. Porque quando eu andava com as muletas, você se cansa. Você anda mais devagar. As pessoas que estão à sua volta, que estão te acompanhando, às vezes se enchem de estar do teu lado. Porque você anda devagarzinho. E aí as pessoas falam, pô, meu Deus, que saco. Né? Elas querem andar mais rápido. A minha mãe era muito sincera. A minha mãe era muito, sabe? Ah, não, eu tô com pressa. Você fica aí dentro do carro. Ela nem me deixava sair do carro. Porque eu tô com pressa. Então, sabe? Então, ela não tinha essa paciência de estar andando comigo, né? Então, e eu andava realmente muito mais devagar do que as outras pessoas. Com a cadeira motorizada, a coisa inverteu. Agora as minhas amigas não me alcançam. Então, elas falam, eu não vou com você porque você corre muito. E às vezes elas me chamam a atenção. Eu falei, você vai ficar aí na frente ou você vai vir aqui com a gente? Porque inverteu isso. Então, a cadeira motorizada, ela, por exemplo, a ladeira, né? Eu subo a ladeira General Carneiro, né? Que eu trabalhava aí no centro. Todos os dias eu subia aquela ladeira e todo mundo falava, nossa, como, né? Eu falei, gente, beleza, vamos que vamos, né? Então, é uma coisa assim que ela facilitou muito a minha vida. Distâncias longas, né? Eu ando até a Câmara Municipal, ali do Terminal Parque Dom Pedro, eu vou até a Câmara Municipal totalmente independente, né? Uma coisa que foi significativa, uma coisa parece bobo para quem não sabe, mas que foi super importante para mim, usando a cadeira motorizada, é poder carregar coisas, né? Também. Um pacote, uma sacola, com muletas é impossível, né? Então, meu filho, quando ele era pequeno, quando era pequeno, o segundo filho, Eduardo, ele se segurava aqui no pescoço, né? E eu ia tocando a cadeira na medida do que eu podia, né? E depois, com a motorizada, ficou mais fácil, né? E os meus sobrinhos, eles sobem atrás, andam comigo, né? Ficam fazendo competição um com o outro. Eu carreguei muito minhas filhas nas cadeiras, carrego ainda, né? Pelo menos a pequena. Né? Porque vai desmistificando, né? Eu me lembro que eu estava um dia na igreja e eu vi uma criança, eu estava andando e tal, e uma criança saiu chorando. Aí eu cheguei perto, mãe, eu quero um carrinho desse. Me aconteceu uma coisa bem parecida também. Mas, Sandra, você também citou aí na questão da sua família, de origem portuguesa, tal, você citou Nossa Senhora de Fátima, né? Você é uma pessoa bastante religiosa, né? Você é católica praticante, é isso? Sou católica praticante. Eu tive uma relação muito grande com a igreja também. Aos 13 anos eu fiz a crisma. Tínhamos um grupo de jovens. Nesse grupo de jovens, eu fui coordenadora, uma pessoa com deficiência, coordenadora do grupo de jovens. E a minha relação com Deus é uma relação de amizade. Sabe, aquele cara que está junto comigo, entendeu? E me revigorando as forças. Eu sinto muita falta, às vezes, por exemplo, da missa agora. E o outro dia eu estava muito triste, muito feliz com o que está acontecendo. E, por coincidência, o padre ligou para mim. Falou, Sandra, nós estamos fazendo a missa com pouca gente. E eu estou convidando algumas pessoas. Você quer vir? E foi providencial, sabe? Então, eu acho que Deus está comigo sempre. Ele percebeu que eu precisava. E aí o rapaz ligou para mim e falou, vem para a missa. E eu fui. Foi muito bom.
Que bom. Escuta, você falou um pouco aí do seu histórico, da sua vivência na escola e tal, que foi com dificuldades, mas um processo inclusivo, né? Porque você estava numa escola com todas as crianças, com e sem deficiência e tal. E na questão mais para frente, quando você já estava no colegial, como é que foi a sua vida escolar? O ensino médio foi numa escola estadual, sem pessoas com deficiência, praticamente. Tínhamos eu e mais uns 2 ou 3 também de pólio. E teve um surto muito grande aqui no bairro. Por isso que aqui tem pelo menos uns 5 ainda que sobreviveram, que são aqui do bairro com pólio. E eu fiz o ensino médio, né? Agora eu fiz piano. Eu me formei em pianista. E apesar de ter também, como você, a minha mão direita ela é mais estrupiadinha, mas eu tocava piano e passei a trabalhar também na escola quando eu fui me formar. Eu passei a trabalhar nessa escola. Eu dei aula ali uns 2, 3 anos. Você é musicista, né? Você profissionalmente é uma musicista. Você Isso. Deu aulas, continua dando aulas ainda de música ou não? Ainda dá aula de música? Agora já não tenho tempo. Mas sua vida profissional foi majoritariamente como professora de música. Né? Conta um pouco para a gente sobre isso. Como é que foi o começo dessa vida profissional? Como é que você, enfim, você tanto deu aula em escolas como particulares, é isso? Aulas particulares de música. Então, até eu me formei, fiquei uns 2, 3 anos trabalhando no conservatório. Lá no conservatório, eu como professora, eu não tinha um banheiro. Naquela época eu não precisava de banheiro acessível, mas não tinha banheiro no andar em que ele dava aula. Então, eu tinha esse problema. Eles precisavam descer algumas turmas para que eu pudesse dar aula. Mas eu dava aula de teoria. Eu não dava a prática. Isso foi uma coisa que eu sentia. Falei, por que não me dão alunos para eu ensinar a prática, né? Eu achava que eu era capaz da aula, da prática também. Você acha que isso tinha, então, a ver com a questão da deficiência? Houve uma certa, talvez, se eu posso chamar de preconceito, ou de um... Sim. Né? Você sentiu isso? Isso. Ela não vai conseguir dar o exemplo, ela não vai conseguir tocar para os outros verem, ela não vai... Você entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que sim. Acho que entrou um pouco do capacitismo aí, né? Que eu não vou ter capacidade de fazer. Então, eles não me deixaram, não me davam alunos de prática. Então, eu dava aula de ritmo, de teoria, de estruturação musical, mas só teoria, né? A prática, eles não me ofereciam esse tipo de trabalho. Aí, quando nasceu meu primeiro filho, meu marido não quis mais que eu trabalhasse fora. Falou, não, imagina, você não vai estar trabalhando, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, então, tá. E aí, eu comecei a dar aula em casa, e tive muitos alunos em casa, e aí eu ensinava a prática. E aí eu me realizei, né? Porque eu tenho muitos alunos hoje que ainda tocam piano por minha causa, que aprenderam comigo, e eu acho isso muito legal. Então, quer dizer, eu consegui ensinar a prática. Isso era uma realização também, né? Eu consegui mostrar que eu era capaz. Agora, ainda continuando no âmbito profissional, você veja, Tuca, que para eu conseguir mostrar a minha capacidade, eu tive que sair do sistema empregacional, né? Eu tive que sair da empresa, eu tive que sair daquele local e me colocar individualmente, né? Eu, individualmente, como empreendedora, ou uma uberização do serviço, né, que a gente fala. Então, eu tive que me colocar nesse sentido. Mas eu também devo dizer para você que tudo isso aconteceu muito sem querer. Eu não tinha noção do que eu estava passando naquela época, né? O que estava acontecendo comigo naquela época. Hoje, eu voltando atrás, eu analisando tudo que eu passei,
eu consigo verificar tudo isso, eu consigo analisar por todas essas fases. No caso, quando você estava aí na empresa, no conservatório, no caso, você não tinha tanta consciência, você percebia que havia alguma coisa, você não tinha essa consciência mais clara de que havia uma discriminação, de que havia... Exatamente. Só depois você foi ter mais clareza disso. Então. Exatamente. Porque como a minha convivência foi sempre com pessoas sem deficiência, seja no âmbito escolar, seja no familiar, então eu não tive essa noção que as associações, que as instituições eles passam, que a relação com mais pessoas com deficiência te passa. Então, eu não tive essa noção. Para mim, sabe, normal, vamos embora, né? E vamos viver na vida. Né? Você acha, então, que é interessante isso que você falou, que a partir do momento que você começou a conviver com outras pessoas com deficiência, isso te ajudou a ter essa consciência da sua condição enquanto uma pessoa com deficiência? Que interessante isso, não? Exato. Porque quando eu terminei o médio, eu fui fazer faculdade de psicologia. E eu fui fazer faculdade de psicologia ali em Santo Amaro. Aliás, um prédio totalmente inacessível, que foi uma das causas da minha desistência do curso, porque eu tinha que subir uma escadaria sozinha, eu morria de medo daquela escada. Então, um dos fatores que me levou a desistir da faculdade foi a falta de acessibilidade dentro daquele prédio. Mas aquele prédio era perto da ACD. Eu passava todo dia na frente da ACD. O que me levou, né? Eu parei na ACD e pedi para ser voluntária na ACD. Eu fui trabalhar como voluntária na ACD. E aí eu fui começar a conviver com as outras pessoas com deficiência. Me deparei com muitas coisas que eu realmente não conseguia. Para eles, eu era assim o máximo. Imagina, uma pessoa... Para eles, você diz para as outras pessoas com deficiência ou para os outros? Né? Porque eu chegava com o meu carro, descia do carro, todos iam ver. Olha, anda de carro. Olha isso, pô, 40 anos atrás. Né? 40 anos atrás não tinha tanta pessoa com deficiência dirigindo. Hoje é normal. Mas naquela época não era. Então o pessoal olhava assim, olha, ela dirige, olha isso comigo. Como você faz? E vinha ver o carro e essas coisas. Então, quer dizer, essa convivência também, que eu falei, poxa, né? Eu sempre quis, né? Porque todo mundo andava de carro. Por que eles acham que não vão andar de carro? Né? Por que eles não vão dirigir? Não, sabe? Então, isso começou a me chamar a atenção para esse lado, mas eu fui ter consciência mesmo quando eu descobri a síndrome do pós-pólio, e aí sim eu convivi com outras pessoas que tiveram pólio, e aí sim comecei a perceber a necessidade dos direitos. É interessante isso que a gente está conversando sobre a questão, como o próprio nome diz, da Câmara Paulista pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho, mas a gente agora, você coloca a questão do voluntariado, né? Que é interessante, é um trabalho, né? Trabalho, tanto é que se chama trabalho voluntário. É interessante isso, que é muito raro, eu acho bastante rica essa sua experiência de vida, porque é muito raro uma pessoa com deficiência ser voluntária. Normalmente, as pessoas com deficiência são o sujeito passivo, onde o voluntário vai prestar o serviço para ela, né? Ela fica ali recebendo. Então, é bastante rica essa sua colocação, e é também no âmbito do trabalho, e aí com um significado talvez expressivo e diferenciado, no que tange a isso, né? De uma pessoa com deficiência prestando serviço voluntário, trabalho voluntário, para outras pessoas com deficiência, para uma instituição de atendimento às pessoas com deficiência. E achei isso muito interessante, que sem dúvida, e é bastante interessante no aspecto que você mesmo colocou, que foi um período de grande aprendizado para você, e certamente para as outras pessoas com deficiência também, né? É riquíssima essa sua experiência, né? Muito interessante mesmo. Muito interessante. Gostei muito de ouvir isso. Foi muito rico. Uhum. E aí você estava falando... pois não. Depois eu continuei, né? Quer dizer, eu fui ter os direitos das
pessoas com deficiência mesmo, depois que eu virei cadeirante. Eu fui até procurar uma pessoa no governo, falei para ele, pô, você também teve pólio, né? Ajuda a gente. Ele falou, não, eu não tenho síndrome pós-pólio, não tenho nada disso. Quem foi esse sem vergonha? Eu falei assim, pô, que sacanagem, meu, né? O cara não vinha aqui. Mas depois eu soube de um curso que ele estava ajudando a promover na Escola do Parlamento, ali da Câmara Municipal, um curso sobre políticas públicas, né, de pessoas com deficiência, histórico e tudo. E eu fui conhecer, porque era um lado meu que eu não conhecia, quer dizer, uma pessoa com deficiência que não sabia da história da pessoa com deficiência, da luta da pessoa com deficiência. Né? Eu fui descobrir isso, eu já tinha 40 anos, 40 e tantos anos, e eu fui descobrir a história da luta dos direitos das pessoas com deficiência. Então, interessante que agora, quando você adentra nesse período da sua vida, você falou do período do trabalho, né? O trabalho profissional, que gera renda, que gera ganhos e tal, o trabalho voluntário, e agora eu acho que você entra num outro tipo de trabalho, né? Que você exerce, e como eu falei no começo, você é uma figura pública hoje, que você exerce um trabalho político, um trabalho no movimento social das pessoas com deficiência. E isso está muito ligado ao que a gente tem conversado, ao tema central desta nossa formação, que é o direito ao trabalho. Porque o seu trabalho político vai no sentido de fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência, dentre os quais o direito ao trabalho, não é? E aí nesse processo, você começa, então, a participar do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, depois você começa a participar da Pastoral das Pessoas com Deficiência, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Né? Então, que interessante isso, né? Porque é um trabalho que visa o direito ao trabalho. É muito interessante isso, pelo menos é o modo que eu vejo assim. E há outros direitos, né? Não só o trabalho, mas há outros direitos. Mas é muito interessante isso. E eu acho que é um tema de muito... Eu sugiro aos nossos internautas, aos que nos assistam, os que estão nos assistindo, os que vão assistir, a uma reflexão sobre essa questão. Porque as facetas do que chamamos de trabalho são muito amplas, né? Muito amplas. E o seu exemplo, Sandra, é muito, muito rico, muito interessante, que é um trabalho que visa o trabalho, né? A gente poderia analisá-lo de várias maneiras, mas quando você falou da Associação de Síndrome Pós-Pólio, é isso? Foi a primeira referência sua com outras pessoas com deficiência? É isso? Foi na ACD, né? Na ACD foi na ACD. De maneira mais militante. Mais próxima foi. Porque eu conheci o Luiz Baggio, que acho que você também conheceu. Sim. O Luiz Baggio, ele era uma pessoa também ativa, a Gerda, né? Foram duas pessoas que tive, assim, eu aprendi muito com eles, né? E aí, então, depois, eu fui tendo parte da associação. Eu praticamente ajudei a fundar a Associação Brasileira de Síndrome Pós-Pólio. Aí, depois, ela teve problemas e eu acabei retornando já em 2013, mais para frente, eu acabei retornando a essa associação e aí a esse trabalho, né? Eu fui procurar você, o secretário adjunto da secretaria, e no encontro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e lá que eu fui, falei, aí você me deu um cartãozinho, adicionei no Facebook, e aí então começou essa história, né? Mas foi assim, a relação e com outras deficiências. O Conselho Municipal me trouxe também essa experiência de conhecer outras deficiências. A pastoral também, a deficiência visual, né? A deficiência auditiva,
né? O intérprete de Libras, que está aí do nosso lado, Luan, como é importante isso, né? Se ele não estivesse, como é que as pessoas iriam ouvir, né? O que nós estamos, entender, participar do que a gente está falando. Então, me trouxe muita experiência quanto a isso, sabe? As necessidades dessas pessoas. No caso, Sandra, especificamente do Conselho das Pessoas com Deficiência, como é que você era... O Conselho, à época, se dividia em algumas pessoas se dedicavam ao tema do trabalho, outras ao tema do transporte. Como é que era? O nosso conselho, ele ainda é constituído por 7 conselheiros, todos com deficiência, nada contra, mas eram todos com deficiência, então tem as suas dificuldades de locomoção, suas dificuldades de estar lendo textos, então tinha deficientes, tem deficientes intelectuais, tem deficientes visuais, né, surdos cegos, que foi uma coisa que eu encontrei, que eu achei assim, falei, nossa, pessoa surdo e cega e está aqui trabalhando, né? Quer dizer, uma coisa assim que realmente foi uma surpresa muito grande de eu ver isso aí. Mas éramos 7 pessoas, né? Somos ainda. Eu não faço mais parte, não sou mais conselheira. No final do ano passado acabou meu mandato. Mas eu ainda tenho uma ligação muito próxima com as pessoas que são do conselho. E agora foi aprovada a nova lei do Conselho Municipal. A nova lei do Conselho Municipal, agora ele ficou maior. Nós temos divisão, tem a participação da sociedade civil, participação do governo e participação das entidades. Provavelmente vão ser eleitos o ano que vem, no final do ano que vem, vai haver a eleição do novo colegiado. E eu acredito que vai dar uma força muito grande para o nosso trabalho. Porque éramos muito pouco. No conselho você se dedicava a qual tema? Transporte. Então, transporte, mobilidade, acessibilidade. Porque isso que eu ia colocar, Sandra, é o seguinte. Primeiramente, que quando você se refere ao conselho, você diz o trabalho no conselho, né? Voltando aí à questão do trabalho, né? Que não é o trabalho formal, como a gente, como é enfim, a área de atuação da Câmara Paulista, mas é trabalho. É interessante isso. Eu quero destacar essa questão, que é interessante, que é trabalho também, e é trabalho exercido por uma pessoa com deficiência. Mas quando você fala da questão do transporte, da mobilidade, é uma coisa que para mim é muito cara, e eu gostaria de te ouvir quanto a isso. Muito cara porque quando a gente discute as questões ligadas ao direito ao trabalho das pessoas com deficiência, a questão da efetivação plena da lei de cotas, nós percebemos muito claramente que se não houver alguns pré-requisitos, a pessoa com deficiência não consegue exercer o seu direito ao trabalho. E o transporte é um deles, né? Como é que você vê isso? Como é que você trabalhou essa questão, tanto no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e também agora você tem já há algum tempo feito parte do Conselho de Transportes, né? Como é que você tem tido isso e como isso é visto pelas outras pessoas que fazem parte, no caso do Conselho de Transporte? Como as outras pessoas veem isso, né? Conta um pouco essa história para a gente. Olha, a minha entrada no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito foi, inclusive, por um acidente, né? Eu entrei dentro de um ônibus, um micro-ônibus, pelo elevador, e o elevador pegou fogo. E eu estava lá dentro. Uhum. Como eu falei para você, eu nunca ando com a família, assim, ando com amigos, mas sempre sozinha. Naquele dia, por coincidência, o meu filho mais velho estava comigo. Ele começou a pegar fogo, ele, mãe, vem por aqui, mãe, vem por aqui. Ele queria me tirar pelo fundo. Eu falei, filho, por lá não vou sair nunca. Eu tenho que sair aqui para onde está o elevador mesmo. E aí eles me carregaram para fora, ele saiu lá fora, catou umas pessoas e me tiraram lá do tempo. Então, Tuca, o direito de ir e vir, ele é primordial. Se você quer fazer uma entrevista para um trabalho, você precisa ir a esse trabalho. Você precisa estar nesse lugar, né? Se você
se você quer competir em nível de igualdade com as outras pessoas, você precisa chegar bem no seu serviço. Você precisa estar disposto. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que mora lá na periferia, ela levar 2 horas no transporte público, ela vai chegar esgotada no transporte. Se você pega uma pessoa com deficiência, ela vai pegar um transporte público. Esse transporte público, ela já é humilhada ali. Ela já é humilhada na hora dela entrar no ônibus. Que às vezes está lotado, que ela não consegue entrar, que não é acessível, que a rampa está quebrada, que a plataforma está quebrada, que o motorista não coloca para dentro. Você entendeu? Então, ela já começa ali o sistema nervoso dela. Daí ela vai, ela consegue, ela chega no serviço dela, ela já está esgotada. Então, quer dizer, o direito de ir e vir como todo mundo. Nós temos que... É da lei, é dos direitos humanos. É o direito de ir e vir. Nós precisamos disso como todas as pessoas. Aliás, nós somos seres humanos, como todas as outras pessoas. Nós fazemos as coisas um pouco diferentes. Eu me casei, eu tive 2 filhos, eu tive uma vida praticamente normal, como todas as outras pessoas não deficientes. Então, eu posso e eu devo ter. Você estava falando do trabalho, a minha relação do trabalho começou pequena com a vontade de trabalhar. Eu queria ser útil. E eu acho que as pessoas com deficiência, elas querem ser úteis. É importante isso. E o direito do ir e vir, do transporte, do metrô, é muito importante. Você falou dentro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Bem, eu estou lá numa cadeira, a cadeira da pessoa com deficiência. E, por vezes, eu trago temas que eles estão cansados. Pô, ela só reclama do ônibus. Pô, lá vem ela falar do ônibus. Pô, lá vem ela falar da calçada, só fala disso. Entendeu? Lá vem ela, você entendeu? Falar que as linhas... Então, quer dizer, eu sinto hoje que eles estão meio cansados do ouvir. Mas você acha, Sandra, que esse seu falar, juntamente com outras pessoas com deficiência que também estão aí na militância, né? Esse seu falar, nessa sua trajetória de ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, tem surtido algum resultado, por mínimo que seja? Ou você acha que está malhando ferro frio, não está adiantando nada? Como é que você analisa? Olha, eu acho que tem alguns resultados, sim. A gente está conseguindo algumas coisas, a gente briga, algumas coisas na calçada, usar preocupação, eles estão colocando em alguns documentos, agora tem um plano viário, eu sinto que eles falam disso, eles se preocupam com isso, normas técnicas para fazer a calçada, existem algumas coisas, mas eu quero mais. Eu quero mais, Tuca. Eu quero chegar no ônibus, fazer sinal para o ônibus, para qualquer ônibus, e poder entrar. Eu quero isso. Eu quero ter o direito de escolha. Eu quero ter o direito de escolher. Hoje eu vou de ônibus? Não, hoje eu vou de táxi. Não, hoje eu vou de Uber. Não existe Uber acessível. Aliás, você me mostrou há um tempo atrás uma outra questão ligada a isso, na própria região que você mora, das calçadas para chegar até o ponto de ônibus e tal, você até me mandou algumas fotos e tal, né? Porque essa é uma questão também bastante interessante, às vezes relegada, que não basta o ônibus ser acessível, e aí até com todos os problemas que você acaba de relatar, mas você tem que chegar ao ponto de ônibus, né? Também, que é outro problema que você também analisou já, não? E você sabe que eu fui atropelada na avenida. Eu fui atropelada na avenida e aí eu senti um preconceito muito grande. Você sabe por que eu senti um preconceito? Porque as pessoas falavam, mas ela também é louca, anda na avenida. Agora, como é que a pessoa quer que eu fique dentro de casa? A única opção, eu não tenho o direito de escolha. Eu não tenho o direito de escolha se eu vou pela calçada ou se eu vou pela avenida. Infelizmente, eu não tenho. A minha única rota é a avenida. Eu sou obrigada a me jogar na avenida, a correr
vida. Por quê? Porque as calçadas não dá para eu caminhar. Então, eu não sou louca. Eu simplesmente quero meu direito de ir e vir. Eu quero ter o direito de ir ao banco. Eu quero ter o direito de ir ao mercado. Eu quero ter o Essa coisa que direito você de ir coloca, Sandra, é muito interessante, voltando também aqui ao nosso tema do trabalho, é muito interessante. E cabe uma preocupação muito grande de todos nós. Por quê? Quando a gente fala que o direito ao trabalho, que precede o direito ao trabalho, o direito à mobilidade, ao transporte, a gente vê o quanto é difícil, né? Então, você é uma pessoa que nessa altura da vida tem um certo privilégio, você não tem que cumprir horários, né? Você não tem que bater cartão, esse tipo de coisa. E imagina a pessoa com deficiência que tem que fazer isso, né? Imagina a pessoa com deficiência que tem que ir para a escola toda noite, por exemplo, né? Para a faculdade toda noite. Já pensou andar por uma avenida, por um local onde você não pode, não consegue andar pela calçada, por uma avenida à noite para chegar a um ponto de ônibus onde você vai ter que, onde uma pessoa sem deficiência simplesmente pode atravessar uma rua e chegar ao ponto, e às vezes a gente tem que dar uma volta toda no quarteirão, procurando guias rebaixadas para poder chegar em algum local. Então, esse tipo de situação, quando se pensa, e eu queria sua opinião sobre isso, na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, todas essas situações têm que estar contempladas, não? Senão, a gente, de fato, vai estar sempre numa situação de desvantagem. Mesmo que se consiga o acesso ao trabalho, a situação de desvantagem é grande e acaba criando situações de estresse ou até de um grande desânimo, e a pessoa, eventualmente, não vale a pena. Acaba dizendo que não vale a pena. E aí eu te falo, Tuca, a relação da pessoa com o trabalho. Então, por exemplo, isso tem que valer a pena, né? Todo esse sacrifício, todas essas dificuldades, você, né, suplantar tudo isso, tem que valer a pena. Que financeiramente, por exemplo, eu tenho que ter um retorno financeiro. O meu salário tem que ser digno daquilo que eu ofereço como trabalho, né? Então, quer dizer, tanto o retorno financeiro como o retorno social. Isso, geralmente, a gente consegue, porque a gente consegue essa relação social. Isso a gente recebe muito mais fácil. Mas o reconhecimento desse trabalho, de valer a pena eu sair da minha casa, passar por tudo isso e chegar no meu trabalho. Muitas famílias falam, para que você vai? Fica em casa. Pede LOAS, pede BPC, ou eu te ajudo, fica em casa. E aí a pessoa se desanima e acaba ficando. E perde essa chance, essa oportunidade de ser útil à sociedade, de ser útil a si próprio, de se realizar como pessoa. Então, a pessoa ela tem que ter a possibilidade de se realizar como ser humano. E o trabalho faz parte. Meu pai tinha um comércio, com 14 anos eu ia trabalhar no comércio. Eu ficava lá no comércio, não recebia nada, mas era um orgulho para mim preencher ficha, era um orgulho para mim fazer datilografia, era um curso, né? Naquela época era datilografia, a gente aprendia a escrever na máquina de escrever. Então, quer dizer, sabe, eu passei por tudo isso. E o trabalho sempre esteve na minha vida, sempre. Fosse de uma maneira ou fosse de outra. Hoje, eu percebo o quanto que a mobilidade prejudica as pessoas que precisam disso. Que nem meu pai, ele não pensou na possibilidade de eu pegar um ônibus. Ele me deu um carro. Porque ele sabia que eu não ia conseguir pegar um ônibus. Então, com 18 anos, uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um carro adaptado, me ensinar a dirigir, e aí eu fui. Aí, largou eu, né? Porque me largou no mundo. Mas, assim, isso então, ele não via outra maneira. Ele nunca chegou e falou, minha filha vai andar de ônibus? Hoje, quando eu falo para ele que eu vou de ônibus para o centro, ele acha estranho. Não, mãe, eu vou de ônibus. Você vai de ônibus? Quer dizer, sabe? Então, é uma coisa assim... Por isso que eu acho, melhorou muito. Melhorou.
né? Hoje a gente consegue pegar um ônibus para ir para o trabalho, consegue, mas precisa melhorar mais, muito. E falando ainda na sua vida de militante, você falou do Conselho das Pessoas com Deficiência, falou do Conselho Municipal de Transporte e a Pastoral das Pessoas com Deficiência. Você hoje é coordenadora da Pastoral das Pessoas com Deficiência da Arquidiocese de São Paulo. E você tem muito empenho nisso. Conta um pouco para a gente como que é o seu trabalho na Pastoral e conta também para a gente como que você, o seu olhar, como que a igreja tem visto as pessoas com deficiência hoje? Mudou ou ainda é uma visão arcaica, né? Que a Igreja Católica já teve? Não sei como é que está. Conta para a gente. A Pastoral da Pessoa com Deficiência surgiu em 2006. Eu ainda não tinha, na minha vida, eu ainda não tinha consciência de ser uma pessoa com deficiência em 2006. Foi depois que... mas eu fui convidada até a falar sobre isso aqui na igreja, na paróquia. E hoje eu me sinto envergonhada de tudo que eu falei lá. Eu falei tanta merda. Hoje eu falo, meu Deus, né? É uma outra realidade. Mas a Pastoral da Pessoa com Deficiência, ela surgiu numa campanha da fraternidade que a igreja, ela faz todo ano uma campanha para chamar a atenção para alguma minoria, para algum problema social. E naquele ano foi para as pessoas com deficiência. 2006. 2006. Não foi 2006, né? Isso. Foi 2006. E aí ela surgiu, mas eu só fui conhecê-la agora, em 2015, 2016, que eu fui conhecê-la. Faz um trabalho muito bonito, mas a gente não quer ser assistencialista. Nós queremos defender o direito das pessoas com deficiência, nós queremos lutar por políticas públicas para pessoas com deficiência, nós queremos divulgar os direitos das pessoas com deficiência. Então, a Pastoral da Pessoa com Deficiência, ela tenta fazer isso, né? Em busca de políticas públicas, em busca de direitos das pessoas com deficiência. E agora, com a pandemia, a gente se viu obrigado a voltar a ter uma visão assistencialista. Muitas pessoas com deficiência necessitando de cestas básicas, necessitando de equipamentos, e a gente precisou buscar esse tipo de assistencialismo. Mas isso seja mais solidariedade do que assistencialismo, não? Talvez. Mas eu tento manter nisso, na solidariedade, que você sabe, porque foi que nem você falou, a visão da igreja para com a pessoa com deficiência. Ainda as pessoas nos veem como santinhos. Santinhos numa cadeira de roda, bonitinhos. Logo quem, né? Logo quem. Então, quer dizer, eu tenho um padre que aqui na paróquia, ele foi pároco aqui, e ele me chama de terrorista, porque eu sou aquela que onde eu chego, eu toco terror, né? Eu faço a zona. Então, quer dizer, ele fala, não, deixa essa terrorista lá na outra paróquia. Então, porque é meio isso, sabe? Você ir atrás. Na igreja, eu trabalhei em todos os setores. Eu fui catequista, fui coordenadora de catequese, fui ministra da música, ensinei as pessoas a cantar, fiz um coral, eu fiz muita coisa dentro da igreja. E antes de pastoral, né? Antes da pastoral. Aí agora eu estou na Pastoral da Pessoa com Deficiência. Mesmo assim, na minha paróquia, eu ainda participo da Pastoral do Dízimo. Então, quer dizer, é aquela coisa que está sempre trabalhando. Mas a igreja ainda nos vê, por exemplo, se a gente reclama que nós não temos um diretor de empresa cadeirante, se a gente reclama que a gente não tem um gerente como cadeirante, né, ou como cego, ou como um surdo, nós não temos, por exemplo, ministros da Eucaristia cadeirantes. Você já viu? Não temos.
Nós não temos um ministro da liturgia, um agente de pastoral, a não ser o agente de pastoral da pessoa com deficiência, mas um outro agente de pastoral que seja pessoa com deficiência. Não temos, né? Então, um padre, a menos que ele tenha ficado depois, né? Que depois que ele já era padre, ele ficou com alguma deficiência. Mas nós não temos. São raros, acho que tem 1 ou 2 que são deficientes visuais. Então, isso também tem isso dentro da igreja. Tem um padre surdo em Curitiba, não? Isso. Ricardo, se eu não me engano. Isso. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Você veja que é a mesma coisa, tanto na igreja como nas empresas. As pessoas com deficiência não chegam a cargos de liderança, a cargos que realmente elas estão preparadas para cumprir. Mas no caso, eu sei que vocês promovem missas acessíveis e nessas missas com todos os recursos de acessibilidade, audiodescrição, libras e etc. Isso é ainda um ensaio na igreja ou você acha que está se incorporando na cultura? Ainda é um ensaio. Você, por exemplo, dentro de uma igreja, você não vê um piso tátil levando para a secretaria, por exemplo. Isso fora das missas. Nas missas, você não vê em todas as missas esse tipo de acessibilidade. Nem agora que estão sendo televisionadas, acompanhadas, transmitidas pelo Facebook, transmitidas pela TV, você não vê. Você não vê uma pessoa que nem o Luan na transmissão de Libras, na interpretação de Libras. Você não vê. Então, realmente, ela é ainda excludente. Uma coisa, Sandra, que eu notei uma diferença marcante entre a pastoral das pessoas com deficiência e a pastoral dos surdos. Porque existe uma pastoral dos surdos, né? Acho que ali na igreja São Francisco Xavier, se não me engano, na Vila Mariana, é isso? Não sei. E tem uma aqui perto de casa também, na Vila Formosa. No caso, as pastorais das pessoas surdas são antigas na igreja, não? Pelo menos eu já conheço há muito tempo. Mas é uma pastoral que, diferentemente da pastoral da pessoa com deficiência, ela fica restrita àquela comunidade surda, e não numa atuação ampla dentro da igreja para a inclusão de todas as pessoas com deficiência na igreja. Esse meu olhar é correto ou eu estou enganado nessa questão? Não, é corretíssimo. Entendeu? A pastoral dos surdos, ela vê, talvez por sua própria necessidade, né? Ela tem essa necessidade, mas ela é excludente, ela é para ela. É a mesma coisa que você ter uma pastoral do imigrante, e aí você tem uma missa em boliviano, em espanhol, para aqueles imigrantes, entendeu? Então, é excludente. Ele não está dentro do todo. Quando a gente tem que falar disso, a gente tem que colocar a pessoa com deficiência dentro do todo. É comunicacional, é atitudinal, é esse tipo de atitude com as outras pessoas. Ela tem que estar em relação. Eu lembro, Sandra, uma questão interessante, a minha experiência aliás, você faz parte também da Comissão Permanente de Acessibilidade, né? Sim. Da Secretaria da Pessoa com Deficiência Municipal. Eu lembro a minha experiência na CPA, na Comissão Permanente de Acessibilidade, nas discussões de acessibilidade, nos processos que chegavam à CPA de acessibilidade nas igrejas. E aí é geral, nas evangélicas, nas católicas, é sempre muito difícil, né? É uma coisa, tem que ser tirada a forceps, né? Quando sim. Nós julgamos, em princípio, que seria absolutamente natural. Um padre, um pastor, qualquer ministro de qualquer religião falar, olha, é necessário, então vamos fazer. Não, né? Não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E eu fiquei revoltada porque houve uma liberação das igrejas para algumas acessibilidades. Sim. Então, isso é um absurdo, entendeu? Se já obrigando eles não fazem, imagina se você liberar. Sim. Entendeu? Por exemplo, quando nós vamos fazer a leitura na participação da nossa missa, nós fazemos no degrau de baixo.
Nós não conseguimos subir no púlpito. Inclusive, isso é interessante, porque eu lembro também que nessas discussões de acessibilidade, inclusive na própria época da campanha da fraternidade de pessoas com deficiência, algumas igrejas até tomaram a iniciativa de se tornarem acessíveis, né? Mas o básico do básico, e nunca, com muita dificuldade, mas são raríssimas as situações em que o púlpito é acessível, não é? Porque parece que aquele local é proibido para as pessoas com deficiência. O púlpito nunca é acessível. Exatamente. É um lugar, assim, excludente, né? Se você não tem capacidade, você não vai subir aqui. Se você não pode subir... Eu me lembro de na BNT, um construtor de ônibus falou, a largura do ônibus é 70 centímetros. Se a sua cadeira for maior, você não entra. Acabou, fica lá fora. É a mesma coisa que as pessoas fazem. Não, aqui no púlpito você tem que subir esses 2 degraus. Se você não pode subir esses 2 degraus, você não participa. Ou então você vai participar do lado de baixo. É uma segregação. É segregar. É dizer, aqui tem um limite para você. Aqui tem um limite. Quando a gente fala... É interessante, Sandra, isso. Muito interessante e muito significativo, porque quando a gente fala das dificuldades da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nós estamos lidando com uma relação, vamos chamar assim, econômica, de compra e venda de força de trabalho, né? Então, quem compra, quer comprar a melhor e pagar mais barato, né? Enfim, são questões bastante complexas na relação capitalista. Da relação capitalista, do trabalho e do capital. Mas, e aí a gente reconhece que tem que ser na lei e na marra, né? A gente tem que conquistar os direitos na lei e na marra. Mas quando a gente vai para o âmbito das igrejas, é absolutamente espantoso, né? Como as igrejas também resistem em relação à inclusão das pessoas com deficiência, não é? Porque se a gente pensa numa relação capital-trabalho, é até, entre aspas, compreensível, né, a dificuldade, né? Mas quando se vai no campo da religião, das igrejas, é incompreensível. Eu realmente tenho grande dificuldade em compreender. Mas eu queria dizer, nós passamos já do nosso horário de 1 hora, mas como nós começamos 5 minutos atrasados, nós temos ainda 3 minutos de programa. Então você tem muito para falar ainda nesses 3 minutos, mas eu queria aproveitar. E aí, eu estava me esquecendo, mas você me ajudou a me lembrar. A gente falou de conselho, falou de pastoral, da sua experiência de trabalho, e você citou uma outra coisa que eu acho que a sua presença é importantíssima, a sua e de muitas outras pessoas com deficiência. Infelizmente, são pouquíssimas as que participam, que é justamente na ABNT, você citou aí, né? Na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a instância oficial de normatização de normas, por exemplo, de acessibilidade, né? De todas as normas de equipamentos, de produtos, os mais variados, desde de cabos de eletricidade até, por exemplo, a largura da porta do ônibus, não é, Sandra? Como é que a sua... Né? Eu sei também que você já vai nos colocar aí uma série de dificuldades, mas nos conta um pouco, né? E a gente está falando da importância da mobilidade, do direito ao transporte para as pessoas com deficiência acessarem o seu direito ao trabalho. Nos conta um pouquinho aí, nesses últimos minutos, da sua experiência enquanto membro da ABNT. Você participou representando o conselho, foi isso? Foi o conselho, foi. Agora, foi uma experiência gratificante, porque eu nunca tinha passado por umas situações tão adversas, né? E em que eu tive que me testar na minha paciência, na minha saúde, em tudo que você possa imaginar. Eu senti o preconceito à pessoa com deficiência, eu senti o preconceito de gênero, eu senti todos os preconceitos, todos. Era uma mesa de mais ou menos 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, você tinha 27 homens, construtores, gestores, tinha 2 cadeirantes e eu, mulher cadeirante.
Então, quer dizer, você levantar a mão, você falar, você exigir, é complicado. Então, eu me lembro que tinha uma peça dentro do ônibus que chama tampa de inspeção. E essa tampa de inspeção nos dificulta muito na manobra dentro do ônibus. Da cadeira de rodas. Manobra da cadeira de rodas. Isso. E eu falei isso para eles. Os construtores, um olhou para a cara do outro, assim, que é isso? Eles não sabiam que era a tampa de inspeção. Eles não sabiam quanto que aquilo nos prejudica numa manobra dentro da cadeira. Eu fui obrigada a sair de lá, pegar, bater foto, levar lá para dentro e mostrar para eles. Eu falei, isso aqui é a tampa de inspeção. É isso aqui que, quando a gente vai virar dentro do ônibus, não deixa virar. Então, quer dizer, e outras coisas, assim, que, por ser mulher... A outra mulher que tinha lá era uma defensora do trabalho, inclusive, dos profissionais que trabalham dentro do ônibus, os condutores. Mas ela estava lá, ela só ia quando era que ia discutir alguma coisa sobre o local dos profissionais. E eu praticamente ali sozinha. Foi muito difícil. Foi uma situação muito constrangedora e que eu tive que fazer lá. Mas foi importante. Foi muito importante. Muita coisa eu consegui. Teve gestores da SP Trans lá, e eu achei que foi muito bom. Sandra, nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer muito. O Brasil, o movimento de pessoas com deficiência precisa de pessoas como você. Não esmoreça, continue assim. Suporte pessoas como eu. E vamos em frente. Obrigado. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, a você, Duca, Luan, por estar aqui. E eu queria dizer que a lei de cotas é imprescindível. Ela é necessária para todas as pessoas. Né? Não é só as cotas para as pessoas com deficiência, mas negros, tudo. Porque ela compensa uma situação de dificuldade das pessoas com deficiência, né? De situação social, de classe social. É que nem aquela corrida, né, do atletismo, que as pessoas saem 50 metros de diferença uma das outras, porque a raia externa é mais comprida do que a raia interna. Então, tem que ter a compensação, para que depois, do futuro, né, depois que a corrida, que a largada deu, que todos ficaram numa situação igual, aí todos possam disputar em nível de igualdade. Então, há a necessidade de, no início, a gente ter essa compensação, de ter isso aí. Então, é muito importante a lei de cotas em todos os setores, seja na educação, seja no trabalho, é muito importante. Muito obrigada, Tuca, muito obrigado, Lelan, a Câmara Temática, a Câmara de Inclusão, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Sandra, e obrigado aos internautas que nos acompanham. Obrigado a Gil, que está aí no apoio técnico, e continuamos amanhã entrevistando Denise Mesquita, uma outra companheira que vai nos ajudar e que vai nos trazer um monte de informações interessantes no caso de pessoas com baixa visão. Até amanhã, até a próxima entrevista. Um abraço a todos, a todas. Tchau. Tchau.